Ao longo de praticamente toda esta playlist, temos estado a utilizar o Bootstrap como um ponto de partida para ornamentar as nossas aplicações do Angular. Neste vídeo em concreto, o que nós vamos aqui ver é a relação que o CSS tem com os diferentes componentes. E vamos ver o que é, afinal de contas, a View Encapsulation. Um dos aspectos fundamentais numa aplicação web é, de facto, a utilização de CSS. E já vimos que nesse campo o Angular contém aqui um conjunto de informações muito importantes e que nós devemos ter sempre em conta. Em primeiro lugar, o facto de nós podermos descarregar e instalar dentro da pasta Node Modules algumas frameworks que nos permitam, ou neste caso algumas bibliotecas que nos permitam, por exemplo, recorrer a uma simplificação do CSS. A mais conhecida, obviamente, é o Bootstrap e nós já fizemos essa operação num vídeo anterior desta playlist. Temos, contudo, também aqui a possibilidade de utilizar aquilo que é o fecheiro styles.css. Este fecheiro styles.css, que neste momento aqui neste projeto não tem rigorosamente nada, é um fecheiro que vai ter uma implicação global na nossa aplicação. Okay? Então, se nós regressarmos aqui ao Angular CLI JSON, nós vamos encontrar aqui várias informações sobre a nossa aplicação e uma das quais é este array que nós aqui temos, onde nós temos definido quais são os ficheiros globais da nossa aplicação que vão conter CSS. E neste caso temos aqui então a referência para o Bootstrap, que já vimos como se faz, e temos também para o nosso styles.css, que é aquilo que é colocado por defeito aqui como único elemento deste array aqui no styles. O que acontece é que se nós, obviamente, colocarmos aqui código de CSS, nós vamos estar então a aplicar este CSS a toda a nossa aplicação. Mas já vimos também no decorrer desta playlist que um dos aspectos fundamentais do Angular é o facto de ser um conjunto de componentes. As nossas aplicações são construídas a partir de um conjunto de componentes e dentro de cada componente tipicamente existem três ficheiros. Tipicamente, não quer dizer que seja obrigatório. Temos o ficheiro TypeScript, onde vamos ter a lógica do componente, temos o HTML, que é conhecido também como o template do componente, e temos o CSS. Ora, eu vou aqui abrir aqui a minha consola e ainda sem o ngServe a ser executado, eu vou criar dois componentes muito rápidos. Portanto, vou colocar aqui ng generate component comp1, depois vamos criar o componente 2, ok, menos spec false, para não criar o fecheiro para testes. E vamos criar também o fecheiro comp2. Vamos aguardar alguns instantes, ok. Vamos aqui alterar apenas para comp2 e vamos criar este fecheiro. Ora, ou melhor, este componente neste caso. Ora, o que acontece aqui então é que a partir do momento em que nós temos aqui três componentes, um componente principal e os dois componentes secundários, o que nós podemos fazer é aquilo que já conhecemos de outras circunstâncias, que é colocar aqui app-comp, ou melhor, app-comp1, e sabemos que vamos mostrar aqui o conteúdo da componente 1, ou neste caso do componente 1, e depois vamos ter aqui o app-componente 2. E por conseguinte, se nós agora executarmos aqui o ngServe, o que nós vamos ter então é a apresentação aqui dentro do nosso componente principal do conteúdo de cada um destes dois componentes secundários. Vamos então aqui à nossa aplicação, vamos aqui tentar fazer um refrescamento e cá está, comp1 works, comp2 works. E aqui estão dois parágrafos. Ora, vamos aqui verificar um aspecto muito interessante, é que teoricamente, aquilo que nós conhecemos do funcionamento dos nossos browsers é que se eu acrescentar, por exemplo, aqui a expressão P e colocar simplesmente color red, o que deveria acontecer é que, uma vez que estamos aqui no componente principal, é ele que depois vai conter os outros componentes dentro de si, então seria um propósito bem pensado que todo o CSS do nosso componente contentor iria influenciar todos os componentes que estivessem dentro dele, que é o caso que acontece aqui. E de facto o que nós temos aqui são, nos dois componentes, quer num quer no outro, temos parágrafos, ok? Parágrafo comp1 works e comp2 works. Mas vamos verificar o que é que aconteceu agora quando eu acrescentei aqui p color red.
inevitavelmente aqui deveria acontecer o quê? Os parágrafos serem alterados para vermelho, porque eles estão dentro do parágrafo, ou melhor, dentro do componente principal. Mas isso não acontece. E porquê? Pela forma como os templates estão encapsulados. Neste caso, nós temos os componentes completamente fechados. E esse é um comportamento por defeito do Angular que é extremamente interessante. Porquê? Porque nós, uma vez que trabalhamos de forma modular, neste caso, sendo que cada modelo, neste caso, é um componente, o que acontece é que nós podemos preocupar-nos exclusivamente com os estilos deste componente, mexendo no CSS e sabendo de antemão que, neste caso concreto, ele não vai alterar o CSS da nossa aplicação global. Portanto, se eu colocar aqui p color green, okay, nós vamos estar a influenciar apenas o parágrafo que existe no componente 1. E, portanto, quando chegarmos aqui, vamos verificar que é isso que acontece. No entanto, existe a possibilidade de nós podermos alterar este comportamento. E não é, eventualmente, muito aconselhável fazê-lo, porque a determinada altura podemos perder-nos dentro da nossa aplicação, uma vez que ela vai ter sempre muitos componentes, e se vamos estar aqui a configurar alguns dos nossos componentes para aplicarem os seus estilos de CSS de uma forma global, podemos correr o risco de a determinada altura não percebermos muito bem de onde é que vêm estes aspectos do CSS. Bom, se nós chegarmos aqui e pressionarmos F12 e formos analisar aqui o código, vamos tentar aqui analisar o código para ver o que é que nós conseguimos aqui encontrar nos nossos elementos. E se eu agora for inspecionar aqui este meu componente, o que nós vamos verificar é que nós temos aqui o color green deste componente, mas estranhamente reparem o que acontece aqui no parágrafo. Ele contém aqui o underscore ngContent-C1. E de facto este é um mecanismo que o Angular vai utilizar para ir implementando então este tipo de encapsulamento. Ora, nós não vamos estar a perder muito tempo com a forma como o Angular lida com isto, é por isso que nós utilizamos uma framework, para ela nos fazer uma parte do trabalho, mas vamos aqui fazer a experiência de tentar aplicar este CSS do componente 1 também ao componente 2. E como é que nós podemos fazer essa operação? Bom, neste caso, nós teremos que vir aqui ao componente no componente onde nós queremos então aplicar este parágrafo e transformá-lo como um parágrafo global, ok, com a cor verde, eventualmente até colocarmos aqui o font size igual a 2 AM para vermos mesmo de facto estas alterações. E portanto, se agora regressarmos aqui, vamos ter aqui uma alteração substancial. O que vai acontecer então é o seguinte: se eu quiser fazer com que esta formatação passe a estar disponível para todos os componentes da minha aplicação, eu posso fazer aqui algo, posso acrescentar aqui um espaço no meu decorator do component, e neste caso o que nós estamos aqui de facto a referir é o encapsulation. Vamos escrever encapsulation, dois pontos, porque é mais uma propriedade daqui do component decorator, e o que nós vamos depois utilizar aqui é a expressão view encapsulation, que tem que ser importada aqui, ok? Mas atenção, porque este tipo de importação nós não a devemos deixar fazer assim, porque nós vamos importar a partir do Angular Core, e neste caso então vamos colocar aqui view encapsulation, ok? E o que vai acontecer é que nesta view encapsulation nós vamos ter aqui algumas propriedades, neste caso 3 propriedades. Aquela que nos interessa fundamentalmente é o emulated e o known, porque o native é um mecanismo que está intimamente relacionado com algo que nem todos os browsers têm implementado, aquilo que se chama a Shadow DOM, ok? Que não vamos estar aqui a discutir, porque são assuntos que ultrapassam esta playlist do Angular. Agora, se nós virmos aqui o emulated, é o valor por defeito, ok? E, portanto, é o valor que está definido de raiz. E, portanto, o emulated faz exatamente este efeito que nós vemos normalmente nos componentes. Cada componente tem o seu fecheiro de CSS. Mas se nós colocarmos aqui o known, ele diz don't provide any template or style encapsulation, ok? Ora, vamos aqui experimentar o known, ok? E
uma vez que se trata da última propriedade daqui do nosso component, nós vamos deixar ficar assim. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui e reparem então, a partir do momento em que nós definimos aqui encapsulation viewEncapsulation.known, vamos alterar então o comportamento deste fecheiro CSS, passando a permitir que ele influencie todos os outros componentes. Vamos ver o que é que acontece, porque poderá colocar-se essa questão. Ok, nós temos aqui parágrafos no componente 1, que tem um fecheiro de CSS, ok? No componente 2, que vai ser influenciado pelo fecheiro de CSS do componente 1, mas o que é que acontece com o componente principal? Bom, vamos fazer a experiência, vamos colocar aqui um parágrafo, componente principal, vamos deixar que seja compilado e vamos verificar o que é que aconteceu aqui. E reparem que ele tem aqui componente principal a vermelho. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui no nosso componente principal. Nós temos aqui um parágrafo que está definido como sendo, ok, o texto é para ficar a vermelho. Vamos eliminar este texto daqui, vamos deixar que seja recompilado e vamos regressar aqui. E agora reparem que o estilo de CSS para o parágrafo foi aplicado a partir do componente 1 para todos os componentes, incluindo o componente principal. O que significa que se nós atribuirmos aqui especificamente então um estilo para os parágrafos deste componente, o que vai acontecer é que, apesar do encapsulamento aqui ser known, isto é, ficar este fecheiro de CSS com todos os seus estilos disponíveis para os outros componentes, uma vez que nós vamos definir aqui um valor específico, ele vai fazer um override das outras classes de CSS e, portanto, desta forma, mesmo que eu tenha aqui o meu fecheiro de CSS completamente definido para atribuir aqueles estilos à minha aplicação total, uma vez que no meu componente eu tenho uma formatação que vai definir um outro aspecto visual para o mesmo elemento da HTML, aqui dentro do fecheiro ele vai assumir então isso como prioritário. Portanto, nós temos aqui color.blue neste caso, ok? Se regressarmos então aqui, vamos ter o color blue. E já agora, no componente 2 também, se nós viermos ao componente 2 e especificarmos aqui também um color yellow, o que vai acontecer é que, então, aqui o encapsulamento feito aqui vai deixar de ter efeito, uma vez que se sobrepõe, então, a classe que foi definida em cada um dos componentes. Não é, porventura, uma das técnicas de embelezamento estético das aplicações que nós iremos utilizar muito, uma vez que, tal como eu disse no início deste vídeo, poderá criar alguma confusão quando tivermos imensos componentes, mas em determinadas circunstâncias poderemos ser levados a fazê-lo. Vamos imaginar, por exemplo, numa circunstância em que nós temos um conjunto de componentes embebidos uns dentro dos outros e queremos apenas concentrar num só fecheiro de CSS esses estilos todos. Eu não estou muito a ver que isso seja extremamente útil. De qualquer das formas, fica a informação de que é possível, de facto, definir a encapsulação desta forma. Se não quiserem que isto esteja definido desta forma, poderão simplesmente apagar e o valor que fica por defeito é o emulated.